Quando falamos de liderança cristã, precisamos ter em mente que temos um modelo para poder seguir. E é sobre isso que iremos estudar no nosso programa EBD Comentado Online de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. Se você está chegando pela primeira vez, você também é muito bem-vindo aqui. E hoje eu quero começar a nossa EBD Comentado Online Lições Bíblicas Jovens, anunciando que vamos estudar no primeiro trimestre de 2023. A temática será Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nós temos aqui o que vamos usar, aqui a revista e aqui o livro de apoio do pastor Natalino das Neves, tá bom? É um assunto assim muito interessante, porque vai tratar de quê? De santificação, tá? Se eu conseguir achar, eu deixo no link desse vídeo. Caso você queira adquirir numa loja virtual esse livro e também a revista, fique à vontade. Lembrando a você, não deixe para cima da hora, porque o livro, principalmente de apoio, ele esgota muito rápido. Mas vamos lá, hoje nós estamos dando aí o encerramento do quarto trimestre de 2022, Lições Bíblicas Jovens, Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Quero fazer aqui uma lembrança a você. Se você não estudou durante esse trimestre essa lição sobre liderança, tratada aqui sobre 13 lições sobre liderança, eu aconselho você a assistir depois com calma, porque vai valer a pena para a sua vida, para o seu ministério, mesmo que você não for um líder. Todo mundo, de alguma forma, exerce liderança em alguma área da vida. E a lição de encerramento é a lição 13, que será ministrada no dia 25/12 de 2022, Natal, né? Comemorado Natal. E o título da lição é Jesus, o modelo de líder. Talvez alguns lugares nem tenham escola bíblica dominical devido à data que é, mas de qualquer maneira, caso não tenha, você já está tendo a oportunidade de estudar aqui conosco, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para poder realizar esta aula da EBD Comentado Online, Lições Bíblicas Jovem. Eu preciso que o Senhor ilumine minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender. Quero te pedir pela vida de cada professor, cada um que dar aula, não deixa desistir, não deixa parar, seja ele da classe dos adultos, seja ele da classe dos jovens, seja da classe dos juniores ou de outras classes, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz com que a EBD, Pai querido, venha crescer em cada igreja. Pai querido, Pai amado, que haja mais incentivo. Ó Deus querido, também quero te entregar os inscritos do canal, os membros que tenha abençoado o Ministério de Ensino. Também quero te pedir por suas famílias, pela vida financeira, pela saúde. Quero te pedir também, Senhor querido, se tem alguém doente, que o Senhor possa trazer cura, alguém precisando de libertação, de transformação, de mudança de vida. Senhor, tu tem poder de mudar o cenário, essa causa na justiça que está precisando ser, Pai querido, trazida, Senhor querido, a solução. Eu não sei o que o teu povo precisa, mas que o Senhor possa entrar na causa em questão. Eu entrego a vida de cada um. Te peço, Senhor, nos dê mais uma vez, mais uma aula, essa aula de encerramento dos jovens, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto principal da lição de hoje está em Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Bom, se Jesus é o exemplo de líder, se Jesus veio servir, qualquer um de nós precisamos também servir. Resumo da lição: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Objetivos da lição: primeiro, conscientizar a respeito da natureza da liderança de Jesus. Segundo, compreender o modelo de liderança de Jesus. Terceiro, explicar que durante o seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático.
Texto bíblico desta lição está em João capítulo 13, versículo de 1 a 15, aonde eu falo sobre esse texto no Expondo as Escrituras, programa Expondo as Escrituras, que vai mudar o nome aqui no canal. Ele não vai se chamar mais Expondo as Escrituras, aonde eu falo. Então, depois de você assistir essa aula de hoje, eu te recomendo assistir esse vídeo, tá bom? Aonde eu explico, eu faço uma exposição bíblica sobre esse texto de João, capítulo de número 13, versículos de 1 a 15. E aproveitando a oportunidade, o programa passa a se chamar, a partir de agora, programa Entendes Tu o que Lês? Então, você não se surpreenda quando você ver o programa Entende Tu o que Lês e pensar, ué, não tem mais Expondo as Escrituras? Não, é o Expondo as Escrituras, mas com o nome Entendes Tu o que Lês. Talvez você diga assim, por que é esse nome, pastor? Porque, na verdade, olha, se você prestar atenção aí, ó, no topo do meu canal, tá escrito aí, ó, Exposição Bíblica Pastor Mário Luna. Entendes tu o que lês? Então eu estou trazendo aí o lema do canal para o nome do programa. Eu vou continuar expondo as escrituras da mesma maneira, lendo o texto, explicando o texto e trazendo as aplicações para o texto. Só que o programa vai se chamar Entendes tu o que lês? É importante você entender a palavra de Deus. Bom, introdução, vamos lá? Esta lição tem como objetivo apresentar Jesus como o maior e mais importante líder de todos os tempos. Jesus é o mais importante. Mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que João, mais do que qualquer um. Jesus é o modelo. Veremos algumas características da liderança dele e que deve servir de modelo para todos os líderes. Bom, se você chegou no canal pela primeira vez, o que está em preto é o que está na revista, igualzinho. O que está em vermelho é um comentário do que está sendo falado na revista. O Senhor Jesus Cristo foi um líder próximo de seus liderados. Você concorda ou discorda? Vamos ver? Ele frequentou a casa de Pedro, o que mostra que conhecia de perto a realidade dos primeiros apóstolos. É claro que isso não quer dizer que o pastor consiga visitar a casa de todos os seus membros, até porque, nesse caso, está falando de alguém ali que está trabalhando junto com Cristo, o ministério de Cristo. Mas é muito bom que o líder do departamento, o líder da igreja, ele tenha a condição de estar próximo dos seus liderados. Se ele não pode ir, ele precisa mandar alguém de sua inteira confiança para poder fazer uma visita e trazer um relatório do que está acontecendo. Então, Jesus é um líder próximo dos seus liderados. Jesus também é o exemplo de uma liderança servidora. Então, temos duas coisas aqui, ou duas características. Primeiro, ele é um líder próximo dos seus liderados. Você age dessa forma? Você está em algum tipo de liderança? Você fica próximo dos seus liderados? Você se importa com os seus liderados? Talvez você diga, não, pastor Mário Luna, eu sou apenas um professor de escola bíblica dominical, eu não estou na liderança de departamento. Ei, mas você está na liderança da classe, no qual você dá aula. Ah, pastor, mas não só sou eu. Então é você e mais alguém. Mas vocês estão liderando essa classe. Vocês se importam com os alunos que tem nessa classe? Então, de alguma forma, há algum tipo de liderança nas nossas mãos. Segunda coisa, Jesus é um exemplo de liderança servidora. Ele lavou os pés dos seus discípulos, eu explico muito bem isso aqui no programa Expondo as Escrituras, lá em João 13, do 1 ao 5, né? Eu já falei que vai chamar agora Entendes Tu o que Lês, e você deve assistir esse vídeo depois, tá? Então ele lava os pés dos discípulos, deixando-nos o exemplo de humildade, serviço e amor ao próximo. João 13, do 1 ao 12. O Senhor Jesus foi um líder próximo, como foi dito, né? Próximo dos seus liderados. Então, vamos lá. Que venhamos seguir o modelo da liderança deixado pelo nosso Senhor. Que venhamos seguir o modelo da liderança deixado pelo nosso Senhor. Tópico 1. A natureza da liderança de Jesus. 1. A divindade de Jesus. Então, vamos falar da divindade. Não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Quem é Jesus? Por isso, antes de fazer uma análise sobre o modelo da liderança deixado por Jesus, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito da sua natureza. Quem é Cristo? No Evangelho de João encontramos os 7 Eu Sou de Jesus, e cada um deles revela a sua pessoa, obra e divindade.
Ele diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele diz em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele diz em João 10,11, eu sou o bom pastor. Ele diz em João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse em João 14,6, muito conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz em João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Quem não está em Cristo não tem vida, tá? Mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? Como fruto da revelação divina, Pedro responde a esta pergunta afirmando, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus indaga quem dizem que ele é. E ele ouve as respostas. Uns dizem Elias, outros João Batista. E aí ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, movido pelo Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que não foi a carne nem o sangue que revelou a Pedro, mas sim o Pai que está no céu. Bom, esta declaração foi um reconhecimento público da divindade de Jesus. Por isso, todas as obras dele decorrem e refletem do seu caráter divino. Jesus, homem, Jesus, Deus. Inclusive as suas ações como líder. Tá? O modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão de referência e ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder. Então, o padrão e o ideal como modelo. Nós aprendemos exemplos, lições a respeito de vários líderes durante todo esse trimestre. Falamos sobre Barnabé, falamos sobre Paulo, falamos sobre Davi, falamos sobre Salomão, falamos sobre outras pessoas, até liderança feminina, mas o padrão, o ideal a ser buscado é Cristo. 2. A autoconsciência de Jesus. Uma das marcas mais visíveis e perceptíveis nas atitudes de Jesus é a plena consciência que ele sempre teve de que é o Filho de Deus. Ele fala sobre isso em Mateus 11, 25 a 27. Vamos colocar aqui na tela. Mateus, capítulo de número 11, versículos 25 a 27. Vamos ler esse texto aí para podermos analisar o que está sendo dito. Vamos lá. Naquele tempo, tô na Almeida Revista Corrigida mesmo, tá? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ele tinha consciência que ele era o Filho de Deus. Nós temos que ter consciência da nossa posição em Cristo Jesus também. Por diversas vezes a Bíblia mostra Jesus reafirmando a sua natureza, ou seja, ele não tinha dúvida de onde veio e nem de quem o enviou. Jesus sabia de onde havia vindo e quem o havia enviado. A serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. E isso se deu justamente pela convicção do mestre acerca de si mesmo e de quem o enviou. Tem aí João 18, 36. Quando Cristo vem, está muito bem definido sobre ele qual é a sua missão. Então, o que vai se desenrolando, ele já sabe. Nós, como seres humanos, estamos limitados, porque Jesus é Deus. Mas, se tivermos uma vida com Deus, relacionamento com Deus, passar momentos de oração com o Senhor, continuamente, lendo a palavra, o Senhor pode nos orientar sobre alguns acontecimentos que estão por vir. Ele não vai revelar tudo de uma vez única,
isso vai acontecendo no decorrer, nem tudo mesmo assim será revelado no decorrer, mas nós vamos conseguir ter uma noção do que está acontecendo se nós nos voltarmos para Deus. Jesus diferente, filho de Deus, tinha conhecimento total, mas nós temos uma limitação, mas podemos ter conhecimento por meio de um relacionamento com o Senhor. Isso é importante. Não podemos pensar que estamos assim, eu entrei no ministério e eu não sabia que eu ia passar por tudo isso. Mas você não estuda a palavra de Deus? Você não vê quantas pessoas sofreram por causa de realizar a obra de Deus? Às vezes não eram pastores, não eram presbíteros, não eram evangelistas, não era profeta, não era rei, mas tiveram sofrimentos. José se tornou governador lá na frente, mas enquanto ele estava passando por todo o sofrimento, ele era apenas um hebreu, um judeu, mas nada, um israelita. Ainda nem era, nem podia considerar assim, porque na verdade a nação ainda não havia assim dado prosseguimento, começado em si, mas ele já fazia parte do povo da promessa. Isso aí é inegável, nós não temos como negar isso. Então ele era apenas um homem, sem cargo nenhum, mas já estava enfrentando tudo aquilo, já estava passando por várias adversidades. Esta convicção de sua identidade deu a Jesus as condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade com Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, e com todas as adversidades que teve que enfrentar. João 13, 18 e 19. Tá? O que acontece? Por Jesus saber a sua missão e o que ele passaria, o que ia acontecendo para ele não era uma surpresa. Nós não temos a informação total de tudo que vamos passar. Mas se nós estudarmos a Bíblia, temos uma noção que pessoas antes de nós sofreram. Por que não vamos sofrer? Então isso não pode ser uma surpresa. Eu estou impressionado com tudo isso que eu estou vivendo. Mas é o chamado. Você vai ver que pessoas que exerceram o chamado de Deus também passaram. Pastor, mas eu estou ouvindo muita pregação e quase não se fala sobre isso. Eles não falam, mas a Bíblia fala. Se eles estão omitindo, você não pode ficar enganado porque pessoas omitem o que a Bíblia diz. Você tem que se basear no que a Bíblia diz e não no que as pessoas falam. Você só vai se nortear pelo que as pessoas falam quando isso tiver coerência com a palavra de Deus. Fazer igual os bereanos. Eles estão ensinando e eles estão conferindo nas escrituras para ver se era aquilo mesmo. Não é porque Paulo está lá ensinando, eu só estou dando um exemplo, tá? Não é porque Paulo está ensinando que eles têm que... Não, é Paulo, vamos aceitar. Não. É Pedro. Não. É fulano. Não. Vamos ver, tá na Bíblia. A Bíblia diz isso. Então nós temos que acompanhar. Infelizmente vivemos dias assim. Pessoas vão pregar, fala com você assim, abra sua Bíblia, vamos usar o texto, né, dessa lição. João 13, do 1 ao 15. Aí alguém diz assim, irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia no livro, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, vamos ler do 1 ao 15. Aí ele lê o texto todo. Digamos que ele possa ter lido esse texto. Aí quando termina, as pessoas automaticamente, a maior parte fecha a Bíblia. Já não era para ser assim. Se ele vai pregar sobre aquele texto, nós temos que acompanhar o que ele está falando. Só que muitas pessoas fecham a Bíblia porque na maioria das vezes, não é todas as vezes, mas na maioria das vezes, a pessoa que mandou abrir naquele texto quase não fala nada do texto. Então, as pessoas passam a não ter interesse de conferir aquilo que está sendo dito. Mas a igreja precisa ser ensinada a conferir e a acompanhar. E o pregador ou a pregadora precisa também ser ensinado que se ele leu aquele texto, ele tem que explicar aquele texto. É isso que eu faço aqui no programa agora. Entendes tu o que lês? Eu leio o texto, eu explico o texto e vou fazendo as devidas aplicações. Ou seja, isso aqui serve dessa forma para nós. Podemos tomar isso aqui para nós dessa forma. E eu vou explicando. Isso é importantíssimo, certo? Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza de seu chamado e de quem o enviou. Todo líder deve ter consciência de seu chamado e do que poderá passar devido ao seu chamado. Esse chamado. 3. Jesus e a consciência de sua missão. Vamos lá? Ciente de sua natureza e de quem o enviou, Jesus teve clareza a respeito da sua missão. Ele sabia quem era e quem o enviou.
Então ele tem clareza da sua missão, ou seja, do que ele veio fazer ao mundo. O que eu e você, na obra de Deus, fomos chamados para fazer? Um grande problema é que tem pessoas que não têm o menor entendimento do que o Senhor quer dele ou dela. Então precisamos buscar sobre isso, para podermos saber o que Deus quer de nós. Entender. O chamado, muitas vezes, está relacionado com as aptidões que Deus já nos deu. Talentos. Aqui eu não estou falando de dons espirituais, mas talentos. Tem pessoas, às vezes, que nem prestam atenção. Mas, às vezes, ela é uma pessoa que adora fazer parte de ornamentação. Daqui a pouco ela se vê no templo, ornamentando o templo, cuidando das cortinas, cuidando de algumas coisas do templo, da preparação do templo. Aquele é o chamado dela. Pastor, mas que chamado é esse? Um chamado assim, né? Não tem destaque? Não. Vai ter muita gente que vai trabalhar nos bastidores. Tem gente que Deus deu ali, ela tem aptidão para a parte da cozinha. Eu não estou dizendo e nem desmerecendo ninguém, mas ela gosta do que faz. Se botar o microfone na mão dela, ela não quer. Porque não é aquilo para ela. Ela gosta de estar lá servindo na cozinha. Então, cada um terá áreas específicas que Deus chamou ele para trabalhar. Jesus sabia qual era a sua missão. Esta consciência pode ser vista nas palavras que dirigiu aos seus pais, quando eles o encontraram ensinando aos doutores da lei. Por que é que me procureis? Procuráveis, desculpe. Por que é que me procuráveis? O que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? O pai que ele está falando ali é Deus. Lucas 2,49. A verdade é que cada etapa de sua trajetória terrena, Jesus teve muita clareza acerca da sua missão. Ia desenrolando e ele ia tendo entendimento do que estava acontecendo. Compreender sua missão deu a Jesus as condições necessárias para realizar tudo com excelência. Você vai ver que ele tem tão definido isso na mente dele, que conforme ele vai ganhando idade, ele toma a iniciativa por conta própria. Tá lá conversando com os doutores da lei. Foi seu pai que colocou ele lá? Foi sua mãe? Não. Eles estavam, inclusive, procurando Jesus. É onde Jesus está? Cuidando das coisas do seu pai, interesse do seu pai. Por quê? Porque o pai lhe deu a missão de vir para realizar uma obra. E eu e você, estamos cuidando do interesse de quem? Do nosso? Eu quero ser pastor para cuidar do meu interesse? Presbítero para cuidar do meu interesse? Evangelista para cuidar do meu interesse? Pregador para cuidar do meu interesse? Cantor para cuidar do meu interesse? Não. Nós não fomos chamados para cuidar do nosso interesse. Fomos chamados para cuidar do interesse do Pai, do Senhor que nos salvou. Pai, Filho e Espírito Santo. Senão, nós perdemos o foco da missão. Perdemos. Compreender sua missão deu a Jesus as condições necessárias para realizar tudo com excelência. Isso é um exemplo para a gente. O conhecimento e a compreensão da sua missão terrena deram a Jesus as condições necessárias para lograr êxito em muitas frentes da sua liderança, dentre as quais destacam duas aqui. Vamos lá. Primeiro, cumprir o seu papel mesmo diante das afrontas dos fariseus. Ele sabia o que ia fazer, o que tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que passar, o que iria passar. Então ele passa por cima das afrontas. 2. Manter-se fiel à mensagem a ser pregada, mesmo sabendo que a multidão iria rejeitá-lo e abandoná-lo. Jesus é o pregador que não muda a mensagem. Jesus é o ensinador que não muda a mensagem, o ensino. Por quê? Porque ele sabia que muitos rejeitariam. Então, olha que exemplo. Pela bondade de Deus eu prego. Talvez você que está me assistindo também pregue. E aí a pergunta é, você vai mudar a mensagem para poder atrair pessoas? Se eu mudo a mensagem, eu deixo de falar o que a Bíblia diz para falar o que eu quero. Se eu falo o que eu quero, as pessoas podem até se agradar do que eu estou falando, mas elas não vão ser convertidas. Deus não vai transformar a vida delas, porque o que transforma a vida das pessoas, a transformação vem por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para confrontar as pessoas. E se eu prego a minha palavra, o Espírito Santo não tem a ferramenta necessária para confrontar as pessoas.
Então eu não posso falar o que eu quero. Jesus tem consciência da sua missão e ele não muda a mensagem, ainda que muitos vão rejeitar. Então o pregador, o ensinador tem que ter isso muito definido. Ter certeza que está ensinando o que a Bíblia diz ou pregando o que a palavra de Deus diz, e o resto é com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu tenho que garantir a minha agenda, eu tenho que voltar, senão eu não volto. Senão a igreja não me chama de novo. Você está preocupado com isso? Quem faz a sua agenda é a igreja local? Eu pensei que quem faria a sua agenda é o Senhor Jesus, é o Espírito de Deus. Se você é o tipo da pessoa que você faz a agenda, então você vai aonde você quer e aonde se interessa, aonde te interessa. Tanto é que pessoas que são assim, se eles foram chamados para um lugar para pregar e aparece um lugar maior para pregar, naquela mesma data, muitas vezes o que ele faz? Ele desmarca aquele lugar menor para poder dar ênfase ao lugar maior. Então não é o Espírito Santo que fez essa agenda, porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Então é por isso que eu preciso entender que a missão não é minha. A missão é do Senhor que me deu para realizar. E quando eu cumpro a missão do Senhor, eu apenas obedeço o que Ele quer. Não faço o que eu quero. João capítulo 13 é um exemplo de humildade, um exemplo de serviço, ali naquele texto que fala do lava-pés. Então é importante eu ter isso em mente. Bom, você deseja baixar o PDF dessa aula gratuitamente? Siga os passos ou tem uma outra forma para você baixar tudo num único lugar. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você escolhe como você quer fazer. Se quer baixar tudo gratuitamente, vídeo após vídeo você segue esses passos que estão aí, ou ser membro do canal, contribuindo com o meu Ministério de Ensino e baixando tudo de um único lugar. Aí o link está na descrição ou no botão Seja Membro aí no canal, tá bom? Tópico 2. O modelo de liderança de Jesus. 1. Uma liderança fundamentada no amor, tá? A liderança de Jesus era fundamentada no amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Temos que realizar a obra de Deus com amor. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. É só ler 1 Coríntios 13 que você vai entender isso. Tudo que Jesus realizou em seu ministério terreno foi por amor, não foi por interesse, pelo que ele receberia, pensando, visando interesse, benefícios. O amor é essencial para que o líder seja bem-sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Deixa eu fazer uma leitura aqui rapidamente, já que foi colocado 1 Coríntios aqui. Deixa eu colocar 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4, e eu vou ler ele na NVT, tá? Eu peço a você que me permita ler na NVT. Aí ele tá na Almeida Revista Corrigida, tá? A caridade é sofredora, se estivesse na área, o amor é paciente. Mas eu quero ler na NVT. Eu vou botar na NVT. Vamos lá? O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, nem orgulhoso. Então, uma pessoa que faz a obra de Deus por amor não é uma pessoa ciumenta. Não é uma pessoa presunçosa, pensa além de si. Não é orgulhosa. Nem grosseiro. Uma pessoa que faz a obra de Deus por amor não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, do seu jeito, intransigente. Não é irritável. Tem lideranças que estão sempre irritadas. Pessoas cristãs que estão sempre irritadas. Quem tem amor não anda irritado.
tá? Nem rancoroso, guarda mágoa. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então é isso. Uma pessoa que faz a obra por amor tem todas essas características, tá? Tem todas essas características. O amor é essencial para que o líder seja bem-sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. E ele faz isso aonde? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o seguinte, a igreja que estava em Éfeso é um exemplo de que nada adianta ser zeloso na doutrina, ter boas qualidades e ser dedicado ao trabalho pelo reino de Deus se não tiver amor. Então eles perderam o primeiro amor. Toda a trajetória de Jesus na Terra foi, portanto, permeada pelo amor. Só que nada traduz isso melhor do que a entrega de sua vida na cruz por amor da humanidade. Está lá em Romanos 5, versículo 6 a 8. Biblicamente, amor não é sentimento. Biblicamente, amor não é sentimento, tá? E nem mesmo se demonstra em palavras. Costumamos, inclusive, dizer amor é uma decisão. Deus é amor, mas o amor, na questão da esfera humana, ele tem a ver com uma decisão. Você decide amar. Você é um cristão e você sabe que tem que amar o seu próximo. Então é decisão. Tá? Não adianta falar, eu preciso sentir no meu coração para que eu possa amar. Não, não existe isso. É decisão. O Senhor já mandou. É mandamento amar. Biblicamente, amor não é sentimento nem mesmo se demonstra em palavra, mas é traduzido em obras, assim como Deus provou o seu amor. 1 João 3, 11, 16 a 19, 4, versículo 7 a 21. Então o amor precisa ser demonstrado com atitudes. Quantas vezes nós, como cristãos, dizemos, eu te amo, mas não demonstra com atitude. Então é um amor de boca. É um amor que não tem nenhuma obra. Não tem nada que demonstre. Então não é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira foi essa? Que deu seu Filho unigênito. Tá? 2. Uma liderança sacrificial. Jesus é um exemplo disso. Qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar pelo favor do outro. Jesus se sacrifica. Filipenses 2, 6 a 8. Olha o que diz. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio na humanidade também. Então ele não tem como usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo, por isso que ele é o exemplo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilha. Sendo Deus, ele se humilha. Na sua natureza humana, como homem, ele vai ali, homem e Deus ao mesmo tempo. E ele se humilha, obedecendo a ordem do Pai, para poder morrer na cruz do Calvário, para resgatar a humanidade, o ser humano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. 3. Uma liderança em favor do próximo. Jesus também é um exemplo disso. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Firmado no princípio apresentado a Abraão, de que neles todas as famílias da terra, viriam a ser abençoadas. Gênesis 12, 3. O Senhor Jesus disse ter recebido a unção divina com o propósito de abençoar a outras pessoas. Ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo não para fins pessoais, mas para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Isaías 61, versículo 1 a 3. Que esse texto de Isaías está falando relacionado ao Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então, existe uma coisa nas profecias do Antigo Testamento que nós chamamos na teologia de duplo cumprimento. Isaías está falando algo para aquele tempo, tá? Mas, na verdade,
está relacionada a algo que vem depois. E ele não estava falando apenas daquele momento, ele estava falando do futuro. Ele estava falando de quem? De Jesus. O Espírito. Tanto é que Jesus, em Lucas 4, se não me falha a memória, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. Ó, Isaías, capítulo de número 61. Vamos lá, Isaías 61. Aqui, tela. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Deixa eu botar no meio da revista corrigida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando eu vou para Lucas 4, tá aqui, ó. Era 4 mesmo. Versículo 17 diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando, ou seja, fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Presta atenção nisso aqui. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, aquela profecia estava falando de Jesus. Lá em Isaías, tá? Percebemos na liderança de Jesus. Aí você vai dizer assim: pastor, deixa eu fazer um parênteses aqui. Aí você vai dizer assim: pastor, como é que eu vou pregar esse texto, então? Se está falando de Jesus, como é que eu vou aplicar ele a nós, já que o texto está falando de Jesus? Bom, você vai primeiro falar sobre quem está se relacionando àquele texto. Falando de Cristo, certo? Certo. E depois você vai poder dizer: assim como Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar todas essas obras, ele morre, ele ressuscita e ele dá direito a todos aqueles que vêm a ele também de receber a unção para realizar a obra que ele iniciou. Então tem como aplicar esse texto para nós também. Mas primeiro você precisa falar que o texto está falando de Jesus, para depois aplicar ele a nós e mostrar que o próprio Jesus nos dá autoridade, nos ungiu com o seu Espírito Santo, temos o Espírito Santo para realizar a obra dele também. Vamos lá? Percebemos na liderança de Jesus o poder usado para o serviço e nunca para seu benefício. E aqui existem alguns problemas. Existem pessoas usando os dons que receberam de Deus para ganhar benefício próprio. Tem gente cobrando para orar, cobrando para entregar uma revelação, para profetizar. E isso não é bíblico. De graça recebeis, de graça dai. É diferente do exercício da liderança no sentido do pastoreio. Aí não, o obreiro é digno do seu salário. Mas o pastor não tem salário porque Deus usa ele em profecia, porque usa ele em visão, porque usa ele em revelação, porque ele ora. Não, não é por isso. É porque ele dedica a sua vida em tempo integral para a obra do Senhor. Então, em vez de trabalhar para uma empresa, ele trabalha para o reino. E em vez de uma empresa pagar o salário dele, quem paga é o reino. Aí, é claro, através das dízimos e das ofertas, que são, primeiro, para obedecer a Deus e honrar a Deus. Nós honramos a Deus com nossas ofertas e devolvemos o dízimo como uma ordenança de Deus, tá? Da palavra de Deus. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Só que o dinheiro que entra é usado para a manutenção da obra. Mas nós não fazemos isso por causa da necessidade da obra em primeiro lugar. Nós fazemos para honrar a Deus e obedecer o que ele estabeleceu. A nível de dízimo e a nível de oferta de forma voluntária, devolvendo, ofertando por gratidão, sabendo que todas as coisas pertencem a ele. Certo? Mas eu não posso cobrar para entregar revelação. Eu não posso cobrar para entregar visão. Eu não posso cobrar para poder estar orando por alguém. Aí alguém vai entrar e falar: pastor, mas aí tem gente que cobra para poder pregar, tem gente que cobra para poder cantar. Olha, eu vejo da seguinte maneira: se uma pessoa vai pregar, é justo que a igreja arque com a necessidade dele de transitar
Ou seja, pagar o Uber, pagar o automóvel, pagar o que precisa para que ele possa ir e voltar. Até aí tudo bem. E a igreja querendo abençoar e podendo abençoar fica por conta da igreja, mas não estipulando valor, né? Eu vejo dessa forma. Não há como estipular valor, tá? Agora, a igreja também precisa reconhecer. Tem pessoas que trabalham só para o Senhor, então ele não está envolvido com nada. Então a igreja precisa reconhecer, mas não pode ser feito ali, tipo, trabalhar em cima de cobranças, de taxar valores absurdos, coisas que tem. Então Jesus não usa aquilo que ele tem para o seu próprio benefício. Todo cristão, seja ele líder ou não, nunca poderá usar os dons e talentos que recebeu para seu próprio benefício. Fomos chamados para servir. Esse é o motivo que Jesus, quando o diabo fala, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não podia fazer milagre para se satisfazer, muito menos para satisfazer Satanás. Bom, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de pedir a sua arte digital também, pois eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, vamos para o tópico 3, último tópico dessa lição, Jesus, um líder prático. Um líder próximo de seus liderados. Lembra que eu falei lá na introdução sobre Jesus ser um líder próximo dos seus liderados? Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os seus liderados e no meio das multidões. Estava sempre entre o povo. Ele comeu com os discípulos, conversou, ouviu seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. Temos aí Hebreus 4, 14 a 16. Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia até elas com a finalidade de pregar o evangelho do reino. Então a iniciativa era de Jesus. É muito triste presenciar algumas lideranças que são inacessíveis, pois até para marcar um gabinete é muito difícil, tá? E ele nem marca, nem tem quem possa ser, ele nem marca, nem direciona a pessoa para poder ser atendido por outra pessoa, porque às vezes é só ele que atende, ele não tá tendo tempo, tem que jogar para frente, e aí a pessoa tem que esperar um bom tempo. Isso quando ela tem a oportunidade de falar com o pastor, caso contrário com o líder, senão ele nem consegue. O líder deve conhecer o estado de suas ovelhas e deve partir dele a iniciativa de marcar um momento ou pedir a alguém de seus liderados para conversar com aquele que parecem estar desmotivado ou com problemas. Se uma liderança percebe que tem alguém meio afastado, não está indo muito e tudo, tem que procurar essa pessoa. Seja ele pastor, presbítero, evangelista, não importa, é ovelha. Tem-se muito isso na minha... Ah, não, é pastor, não precisa. Precisa. É esposa de pastor, não precisa. Precisa. É esposa de presbítero, não precisa. Precisa. É esposa de evangelista, não precisa. Precisa. É evangelista e manda mesa de oração. É ovelha e não é nossa, é de Cristo. Então tem que se preocupar, sim. O pastor pode até não poder ir para todo mundo, mas precisa ser delegado quem vá e traga um relatório. É assim que deve funcionar. Jesus se importava com as pessoas. Um exemplo significativo de que Jesus foi um líder que fez questão de estar entre os seus liderados e buscou liderar a partir da realidade de cada um deles é o seu ministério como pregador. Um dos métodos mais usados pelo mestre foi a parábola, cujo termo significa estar ao lado e que objetivou, facilitar a compreensão dos ouvintes ao transmitir verdades eternas e espirituais por meio de exemplos do cotidiano, do dia a dia, como a agricultura, a dona de casa, a relação dos pais e filhos, o cuidado do pastor com as ovelhas, a relação dos senhores com seus servos e tantos outros. Então Jesus, para ensinar, usa exemplos do dia a dia dos judeus. Então isso mostra a proximidade dele com os seus liderados. Jesus pregava a partir da realidade dos seus ouvintes, como demonstração de interesse por eles e de que compreendesse o que efetivamente ele quis ensinar. Desse modo, o mestre foi um líder que trabalhou entre seus liderados
e espera que os que por ele foram chamados a exercer a liderança cristã siga este mesmo modelo. Então, ele trabalha, ele prega, ele ensina, usa as realidades deles mesmos, para que eles possam compreender. Ninguém melhor do que o líder para conhecer a necessidade das ovelhas. As igrejas da atualidade usam muitas pessoas de fora para poder pregar. Mas o pastor da igreja, ele precisa de quando em quando, e não é poucas vezes, está ensinando as suas ovelhas, porque ele tem que saber, e ele sabe o que a igreja precisa. Isso é importantíssimo. Quem vem de fora não sabe. Ah, pastor, mas o Espírito mostra. Mas nem muitos pregadores nem estão preocupados com a questão da necessidade da igreja. Estão preocupados com a performance da mensagem. Isso é um outro problema. Ele não tem coração de pastor. Se ele tiver coração de pastor, ele se preocupa realmente com o estado das ovelhas. Mas quem, em primeiro lugar, deve se preocupar com o estado das ovelhas é quem está liderando aquela igreja. Quem está liderando aquele departamento. Isso é muito importante. 2. Uma liderança pautada na oração. Jesus foi um homem de oração. Jesus orou e ensinou seus discípulos a orarem. Lucas 11, 1 a 4. Ele orou no início e durante todo o seu ministério. Mateus 14, 23. Orou durante uma noite inteira para escolher os que seriam seus apóstolos. Estamos falando de Jesus. Homem e Deus ao mesmo tempo. E mesmo assim orou para nos deixar exemplo. Ele também orou antes de ser crucificado. Marcos 14, 32 a 42. Um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados para atuar na liderança. Se Jesus não tinha pecado e orou, imagine nós. 3. Uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus, que deve ser observada pelos líderes da atualidade, foi sua descrição. Ele aqui vai tratar da descrição num ângulo, mas eu queria, antes de falar do que está ali, falar da descrição também no sentido de o líder ou quem está numa liderança, seja ele pastor de igreja ou liderando o departamento, aquele que também atende pessoas e aconselha precisa ter descrição a nível do que é contado para ele. Seja ele o pastor da igreja, principalmente, ou alguém do ministério que faz gabinete. Porque é muito comum nos dias de hoje ovelhas não confiarem nos seus pastores. Por quê? Porque elas se deparam com situações de pessoas que estiveram no gabinete, falando com o pastor de algum problema, e daqui a pouco aquele assunto está rolando dentro da igreja. Isso jamais poderia acontecer. Uma pessoa que conta o que aconteceu ou usa como ilustrações de suas mensagens casos de pessoas que foram até ele para conversar, coloca numa situação difícil aquelas pessoas e faz com que as pessoas se afastem e não contem mais nada de suas vidas, mesmo que estiverem quase morrendo espiritualmente. Elas não confiam mais. Então, eu preciso alertar sobre a discrição nesse ângulo. Todo líder precisa ter discrição sobre a questão do que se vem até ele e não sair por aí falando que não deve. Ou usar como exemplo nas suas mensagens, nas suas pregações. Até porque as ovelhas se conhecem e sabem muito bem de quem está sendo falado naquele lugar. Então isso nunca pode acontecer. Mas a descrição que ele fala aqui é outra. Infelizmente, na atualidade, não são poucos que têm entrado pelo caminho da busca por popularidade. E têm se perdido e levado outros a se perderem também. Isso é muito comum. Aí é falta de descrição no sentido de querer aparecer. Então ele quer aparecer. Lembre-se, a Bíblia diz, e a fama de Jesus correu. Mas não é porque Jesus buscava ser famoso. É porque era inevitável que ele fosse conhecido por causa da obra que Deus fazia, através da obra que ele fazia. A mesma coisa acontece conosco. Existem pessoas que acabam ficando conhecidas devido à obra que Deus está fazendo através da vida dela. Mas não é que ela está buscando fama. Aí isso é inevitável, não tem como. Por exemplo, eu estou aqui no canal. Quando comecei em 2020, abril de 2020, a gravar, o canal tinha 164 pessoas. Aí, de abril de 2020 a outubro de 2021, o canal completou 1000 pessoas.
Aí de outubro de 2021 até o momento que eu estou gravando esta aula, que é dezembro de 2022, então é 1 ano e 2 meses, o canal vai completar, quando você assistir essa aula, provavelmente já completou, tá? Porque nós já estamos aí na faixa, aqui, deixa eu colocar aqui, porque é interessante, deixa eu ver se tá aqui, dá pra ver? Nós estamos chegando a lá, 21.800. Quando você for assistir essa aula, provavelmente já esteja aí em 22 mil. Aí em 1 ano e 2 meses, o canal tem 22 mil inscritos. Completou em 1 ano e 2 meses, depois completou 1.000, completou mais 21 mil inscritos. E é claro que com isso, mais pessoas vão acabando me conhecendo. Mas não é porque eu tô buscando isso. Fama, não. De forma nenhuma. Mas o trabalho vai crescendo, as pessoas vão conhecendo. Aí tu chega num lugar, pastor Mário Luna, eu vejo o senhor sempre na tela lá, mas hoje eu tô vendo o senhor pessoalmente. Irmãos, aí é inevitável. Era o que acontecia com Cristo. Agora, não podemos buscar popularidade a todo custo, tá? Então, pelo caminho da busca por popularidade, e tem se perdido e levado outros a se perderem também, porque o líder, ele leva pessoas junto com ele. As pessoas olham ele como um exemplo e querem fazer a mesma coisa. A igreja é a cara do seu pastor. Vou usar esse termo. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. Até porque quem busca popularidade abre mão de princípios, em troca de poder ser famoso, tá? João 6, 60, 71. Tanto é que ele pergunta, quando ele começa a pregar, ele vai pregando, e aí alguém diz, dura esse discurso. Nesse texto aí é dito isso. Dura esse discurso. Quem pode ouvi-lo? E alguns começaram a não andar mais com Jesus. Aí Jesus vira para os discípulos, para os 12, pergunta, e vós? Quereis ir também? E aí Pedro responde, para quem? Não é para onde, é para quem? Tá falando de mestre, seguir outro mestre. Então ele pergunta, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Tá? Ele sempre se afastava quando a multidão era muito grande. Não fez marketing pessoal de forma nenhuma. Tá? Fazer marketing da escola bíblica dominical não é errado. Fazer marketing em relação à obra do Senhor, falar da obra, falar dos cultos, não é errado. Agora, da nossa pessoa, aí não tem como. Tem igrejas que estão estruturadas, os cultos estão estruturados na pessoa. Se a pessoa vai, o culto enche. Se a pessoa não vai, o culto... fulano tá viajando. Não vai ninguém, praticamente. Como assim? Você vai por causa da pessoa ou por causa de Jesus? Isso é sério. Muito sério. Tá? Não fez marketing, como eu disse, tá? Pessoal, mas investiu no bom nome, como se vê no exemplo do cego de Jericó, que embora não tivesse condições de conhecer a face, em virtude de sua deficiência visual, conhecia bem o seu nome. Tanto é que ele grita, filho de Davi, tem compaixão ou tem misericórdia de mim. Marcos 10, do 42 ao 52. Quando ele ouve dizer que é Jesus, ele começa, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele tinha consciência de quem Cristo era. Deus prometeu engrandecer o nome de Abrão, mas não a Abraão, porque as pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece. Veja bem, ó, Deus prometeu engrandecer o nome de Abrão, mas não a Abraão. Ele não prometeu engrandecer a Abraão, mas sim o nome. E quem estava por trás disso? O próprio Senhor. Porque as pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece. O exemplo aí era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso me faz lembrar de uma coisa. Muitas vezes, quando vamos pregar as mensagens da palavra de Deus dos personagens da Bíblia, nós focamos muito na pessoa do personagem e esquecemos da pessoa de Deus. Não é a história, preste atenção nisso aqui, não é a história de Abel, é a história de Deus trabalhando através de Abel. Não é a história de Noé, é a história de Deus trabalhando através de Noé. Não é a história de José, é a história de Deus trabalhando através de José. Não é a história de Davi, é a história de Deus trabalhando através de Davi. Não é a história de Moisés, é a história de Deus trabalhando através de Moisés. Deu para você entender? E muitas vezes a gente foca só na característica do personagem e esquece que por trás dele
tem o Senhor trabalhando para que ele possa conseguir. E é por isso que tem muita gente frustrada na obra de Deus. Porque ela pega a pessoa e quer imitar a pessoa sem depender de Deus. Quando, na verdade, Davi só fez o que fez porque dependia do Senhor. Davi vence gigante? Vence. Mas ele vai lutar com o gigante em nome de quem? Em nome dele? Se ele fosse em nome dele, ele tinha virado carne para as bestas feras do campo. Golias estava querendo lançar ele morto lá para ser devorado pelas bestas feras do campo. E isso não aconteceu. Porque ele vai em nome de quem? Em nome do Senhor. Você vai ver que as pessoas que têm vitórias na Bíblia são pessoas que dependem de Deus, que recorrem a Deus. E pessoas que fracassam são pessoas que abandonam a Deus. Você vai ver Israel várias vezes fracassando porque fez o quê? Abandonou o Senhor. Se esqueceu de Deus. Abriu mão da aliança de Deus. Então, quando você for estudar a palavra de Deus e falar de algum personagem, frise sempre que não é a história da pessoa, mas é Deus trabalhando através. Mesmo que você não use esse termo que eu estou usando aqui, tenha sempre em mente o seguinte: você quer ter vitórias como Davi teve? Então confie no Senhor. Obedeça ao Senhor. Viva de acordo com o que Deus quer. Aí sim, você vai ver característica na vida daquele personagem. José passou pelo que passou, mas ele confiava em Deus. Ele não abriu mão da sua fé. E por isso ele pôde chegar até onde ele chegou. Então não é a história de José, é a história de Deus através de José. Porque José só chegou aonde chegou porque a boa mão do Senhor o levou. Conclusão da nossa lição de hoje. Nessa lição estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus. Vimos que Cristo teve uma vida de oração e que ele amou a todos. O mestre é o maior e melhor líder de todos os tempos. Que venhamos seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo para a glória de Deus. Ao término desse trimestre ficam várias questões a ser respondidas a partir de uma reflexão profunda, sincera e permanente sobre a necessidade de líderes cristãos fiéis, bem preparados, compromissados com a verdade do Evangelho, capazes de dialogar com a sociedade atual sem corromper-se com o mundo e o seu sistema. Para que isso seja possível, faz-se necessário ter consciência da natureza do chamado, isto é, saber com clareza e firmeza quem o escolheu para liderar. Conhecer os métodos deixados pelo Senhor como meios e instrumentos para a execução do trabalho da liderança cristã e, por fim, estabelecer bem e com precisão os objetivos a ser alcançados no exercício da liderança cristã. Isso aqui fala de meta. Todo líder tem que ter meta. Já viu aquelas igrejas que trabalham com uma meta anual? Isso é importantíssimo. Ou trabalha dentro de uma temática do ano. Eles dizem assim, não, esse é o ano da família, esse é o ano disso, esse é o ano... E trabalha em cima daquilo, e tá ali dentro daquela temática e vendo resultados sobre aquilo. Isso é importante. Tendo a certeza de que foi Deus quem o escolheu para trabalhar e cooperar com o que ele está realizando no mundo, por meio da sua igreja, conhecer os métodos bíblicos e os objetivos pré-estabelecidos por certo, fará de você um líder cristão bem-sucedido, cujos frutos colhidos serão doces. Não obstante aos momentos amargos a ser enfrentados, assim como duradouros, ainda que para isso é preciso o aprofundamento das raízes, o que demanda tempo. Um líder precisa de tempo para amadurecer. Está afirmado. Dedicação e treinamento, tem que ser treinado, incluindo leitura bíblica e oração. Encerramos esse trimestre entendendo que todo líder deve seguir os bons exemplos aqui expostos e depender de Deus. E certamente o Senhor fará com que você triunfe sobre todas as adversidades inerentes ao exercício da liderança cristã. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa EBD Comentado Online. Lição de número 1, em 1 de janeiro de 2023, também um feriado. Que Deus possa ajudar o povo a estar na escola dominical, mas se não estiver, tem aí a santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. É importante você assistir e estudar essas lições, tá bom? E não se esqueça, expondo as escrituras de João 13, do 1 ao 15, Jesus, o modelo de líder.
Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então divulgue o canal para a sua família, para os irmãos da sua igreja, para as pessoas da rede social, se inscreva, ative o sininho, comente de que lugar você está assistindo, se você gostou, se você aprendeu lições nesse trimestre, tá bom? Não deixe de comentar, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer a você que acompanhou o programa EBD Comentado Online, Lições Jovens, Lições Bíblicas Jovens, durante esse quarto trimestre de 2022. Foi a inauguração do comentário dessa lição de jovens e eu falei que talvez não sabia se ia dar prosseguimento para o ano de 2023, mas você já viu que eu vou continuar comentando a lição de jovens. Então fique em paz que tanto a lição de adulto como a lição de jovens serão comentadas aqui no canal para a glória de Deus. Eu peço oração, preciso muito pela minha vida, pela minha menina princesa, que é a minha esposa Ângela Manhãs Luna, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê saúde, para que nós possamos cumprir o ministério no qual o Senhor colocou em nossas mãos. Eu quero agradecer a todos vocês, de todos os lugares do Brasil que podem estar me assistindo, esteja você na região norte, esteja você na região nordeste, esteja você na região centro-oeste, esteja você na região sudeste e na região sul. Eu quero agradecer a todos vocês, mesmo sendo da EBD Comentada Online Jovens, tá? De repente tem algum adulto aqui, aluno da classe adulta também me assistindo. Eu quero agradecer a todos vocês que também me assistem de fora do Brasil, seja da França, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Japão. Eu posso estar deixando de falar algum país aqui, Angola, me perdoe, mas todos vocês, recebo o meu abraço, meu muito obrigado, a minha gratidão por vocês. Você que é da classe de jovem, fale da EBD Comentado Online. Tem muita gente que ainda não conhece. Divulga o canal. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse término, Senhor, desse trimestre, Lições Bíblicas Jovens, no qual nós tratamos sobre liderança cristã. Muito obrigado, Senhor. Foi uma jornada de 13 lições, aonde eu estou concluindo juntamente com eles hoje esta, Pai querido, etapa. Vem uma nova etapa que é o ano de 2023, aonde vamos falar sobre o tema santificação. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada aluno, de cada inscrito, de cada membro, Senhor, do canal. Que o Senhor abençoe suas famílias, suas necessidades. Levanta professores, tira o desânimo, Senhor, daqueles que estão desanimados. Dá ânimo àqueles que precisam de ânimo. Não deixa desistir não, Senhor. Não deixa parar. Não deixa abandonar, Senhor. Ah, Senhor, tem gente que diz assim, mas são tão poucas pessoas com interesse. Eu estudo tanto para tão poucas pessoas virem. Pai, ainda que seja 1, 2, 3, 4, Senhor, dali pode sair um homem, uma mulher, para poder ensinar, para poder ser um instrumento nas tuas mãos. Então eu te peço, abençoa a vida de cada um. Te louvo, sou grato a ti pelo término desse trimestre de Lições Bíblicas Jovens. Muito obrigado. Abençoa a vida de cada um em nome de Jesus. Tô deixando a recomendação aqui dos Pão das Escrituras, do panorama também dos jovens, para você conhecer aí o que vai ser ensinado no próximo trimestre. Eu quero pedir ao Senhor que possa nos ajudar. Muito obrigado por você ter ficado até agora e nos encontramos em 2023 na lição de número 1, aonde vamos estar estudando, como eu já falei para vocês, santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.